Ele é advogado, escritor, sociólogo e professor. Ele é membro da Academia de Letras de Campo Mourão. Filhos de pioneiros do senhor Eloy Maciel e de dona Elza Brizola Maciel. Eu converso hoje com José Eugênio Maciel. Você vai se encantar com essa pessoa culta, inteligente e de um humor único. José Eugênio, eu gostaria de começar a falar com você sobre a sua família, sobre a sua infância. Você é filho de uma família numerosa, com muitos irmãos, e filho de uma grande mulher, que é a dona Elza, que foi uma mulher que, adiante do seu tempo, na época, a primeira voz feminina do Paraná, como locutora e apresentadora no programa da Rádio Colmeia. Eu gostaria que você me falasse um pouco da sua infância e a influência dos seus pais na sua vida, tanto do seu Eloy quanto da dona Elza. Como você disse, família de pioneiros, e o que eles ensinaram a nós é gostar desse lugar. Então eu tenho uma paixão muito grande por Campo Mourão. Só deixei a cidade para estudar quando havia outras oportunidades em termos de faculdade e retornei. E como pioneiros, eles trouxeram consigo este carinho, este afeto, a ideia de família. Somos em 12, um já falecido. E a minha mãe foi o que organizou a parte comercial da Rádio Difusora Colmeia, ainda antes dela entrar no ar. E a amizade com o seu Otávio Rotilho, que mora em Camboriú, que é meu padrinho. Então nós crescemos no mundo da comunicação, da leitura, de ouvir o rádio, de ler o jornal. E a minha mãe sempre foi a dona de casa e que trabalhava fora. E quando ela estreou na Rádio Ponta Grossense, ela começou fazendo um programa. Então ali ela se tornou a primeira voz feminina do rádio do Paraná. E isso está muito presente. Meus irmãos, nós temos uma família atuando no jornalismo, muitos gostam de ler. Então eles nos ensinaram isso, a importância da leitura, a importância da comunicação, da boa informação e o amor por esta terra, né? Então, de outras famílias tradicionais. Então a dona Elza e o seu Eloy se fizeram presentes em iniciativas comunitárias da maior importância, das amizades que tinham até hoje. Nós observamos, algumas pessoas lembram e comentam, o que é para mim um orgulho muito grande quando alguém diz aquele ali é filho da dona Elza, do seu Eloy. E então a gente vê que a vida da gente, a família nunca acaba, a gente continua por aquilo que de bom a gente pode continuar cultivando e cativando. Você me diz que ambos te aguçaram em você esse senso crítico de observar, de olhar, de participar da vida da cidade. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o exemplo que ela deu. Eu tenho uma história muito linda da dona Elza, que ela, depois de uma certa idade, ela resolveu fazer faculdade, que era uma maneira de mostrar às pessoas e que nunca é tarde para estudar. Exatamente isso. Ela, apesar do grau de cultura que ela tinha, do esforço que ela fazia, eu quero deixar como herança para vocês, além do caráter, estudo. Então ela teve sempre, permanentemente, um esforço com todos. Procurou dar todas as condições que eles podiam dar, inclusive nem trabalhar, vão estudar. E em determinado momento, como ela tinha a 5ª série, ela não teve vergonha de voltar a estudar. Ela fez o supletivo, do antigo afirmativo, que virou integrado, estudou até já no ensino médio com Arno Ferrari, e ela ingressou na faculdade em Campo Mourão, fazendo o curso de letras, aos 64 anos. Então era muito lindo o fato de ela ter os cadernos dela, ir para a faculdade. Uma vez a faculdade convidou para dar uma palestra lá, e aquilo, inclusive, nunca eu tremi tanto numa palestra, nunca tive problema de dar palestra, falar com o público, mas estava minha mãe lá no meio, com uma das estudantes que assistia. E ela só não terminou a faculdade em razão dos problemas de saúde que meu pai passou a ter. E eu dizia para ela que ela já tinha aprovado mais uma vez. Então ela entrou na faculdade e ela só ia sair dali porque ela entendia que ela devia cuidar do meu pai. E era bonito ele ir buscá-la na faculdade à noite. Então aquela senhora de cabelos brancos voltou a estudar, entrou numa faculdade, ia muito bem, fazia as tarefas. Foi bom até para a autoestima, para as preocupações, porque ela aí tinha um tempo maior de se dedicar. Então foi um grande exemplo, porque ela sempre cobrou isso dos meus irmãos. E não por coincidência, os que tiveram alguma dificuldade de trabalho, tinham pouco estudo. Então ela foi muito crítica nesse sentido. Ela acreditava
que mesmo que estivessem bem, que aquilo seria acrescentar muito mais, né? Então era... E tanto é assim que na minha formatura, na segunda, que eu poderia dizer que não seria no caso de direito, porque ela foi na minha primeira formatura com meu pai, de cadeiras de roda, ela disse que ela fazia questão de estar lá naquela formatura. E a hora que ela disse isso para mim, eu recebi como uma ordem, e foi um dos momentos mais inesquecíveis que eu tive e que eu acredito ter proporcionado a ela, porque ela queria estar lá para dizer que o filho dela agora, além de professor, era doutor. Então ela sempre ensinou isso e foi dar o exemplo, é isso que ela queria mostrar, né? Maciel, eu gostaria que você me falasse, você que tem várias faculdades e o fato de ser um sociólogo, um professor, um advogado, você acabou entrando na vida política e sendo um vereador muito atuante, presidente da Câmara. Você acha que essas três profissões juntas ajuda a formar um político melhor? Acredito que sim. Embora são ciências com conhecimentos específicos, ela ajuda numa visão humanista. Eu até cito, na época que eu fui secretário de Educação, que o Rubens Bueno era o prefeito, e na sequência que o Toílio foi prefeito e antes era vice, por participar da política, não sozinho, mas eu estive à frente do processo que significou a vinda do antigo Cefet e hoje uma universidade. Então havia uma parcela de jovens como eu ainda pude estudar fora e fui embora. Eu vi muitos amigos meus na minha faixa de idade que os pais não podiam, e não que eu tenha feito assim, sem sacrifícios. Então isso é a pior coisa, alguém não poder realizar um sonho, nem tentar, porque as condições inexistem. E isto aconteceu em Campo Mourão. Então quando nós vemos, em função dessa minha experiência, de dizer não, temos que lutar por isso. E hoje nós vemos uma universidade federal pública, porque esse é outro detalhe, nada contra as instituições privadas, mas muitos jovens só podem ingressar numa universidade se ela for pública. Então a FECILCAM ela vai sempre ser importante, não só pela sua história de 40 anos, mas ao longo de todo o processo, porque alguns só poderão estudar lá. Então foi uma experiência importante individual daquilo que aconteceu comigo, que eu não queria ir embora, eu gostava daqui, foi importante estudar, mas amigos meus, volto a repetir, aqui ficaram sem poder estudar. Ou até vão fazer uma faculdade pública, mas o curso que eles gostariam não tem. Então é uma luta que deve ser constante. Então a experiência na época de ter sido secretário de Educação, o presidente da República vir aqui a Campo Mourão, porque Campo Mourão foi um exemplo na educação no Brasil. O ministro veio 2 vezes a Campo Mourão. Então quanto que um presidente visita uma cidade? Isso faz parte da história, porque aqui nós tínhamos exemplos. Claro que é com a participação dos estudantes, dos professores, da comunidade organizada, da época que ninguém ficava sem estudar, ninguém chegava e dizia, faltou vaga aqui e ali. Então a experiência humanista de estar ali com o povo, que na sua simplicidade é ele que aponta quais são os seus problemas. E muitas vezes a gente deixa de estar nesse encontro e acaba falhando. Então a leitura é importante, mas estar em contato com o povo, estabelecer as prioridades. Então foi também uma maneira assim, de eu não me omitir. Porque eu vejo muito hoje o discurso do antipolítico, do apolítico, e tudo tem política. Então as pessoas de bem, as pessoas honestas, quando elas não se envolvem em política, elas permitem que os ruins tomem conta, que o eleitor venha, né? Eu até devo escrever, estou adiantando isso em primeira mão, é lamentável, mesmo que de boa fé, a questão da Santa Casa, não, político não presta, ninguém deve ser político. As pessoas que eu conheço em Campo Mourão, que não pensam como eu, que divergimos e que já participamos de disputas eleitorais e embates contra ali, mas estão participando da política. Então esses que não participam, talvez por trás até participem. Então nós precisamos de pessoas de bem, ninguém faz nada sozinho, então um partido político ele é importante. Então eu digo que a política está em tudo, né? E principalmente aqueles que fazem esse jogo. Então na Santa Casa houve aqueles problemas, o que tem que ser feito é não permitir que alguém use uma entidade como instrumento de fazer uma política ou partidária ou pessoal. Mas não é essa a questão. Então eu vejo que se uma pessoa ela é filiada a um partido político, ela atua, eu posso não pensar diferente como ela, aliás, mas ela não é omissa. E tanta gente não participa, não vota, se omite, reclama que se a cidade não vai mudar ou deve mudar com A, ou B ou C, e nunca se envolve. Então esses são os piores, porque a política vai acontecer mesmo quando eu cruzo os braços, e eu entendo que quem vota em branco, quem anula o voto e não comparece, não pode aplaudir
e nem vaiar. Não pode reclamar. Se nós temos hoje governador, prefeito, etc., é resultado daqueles que foram para as urnas votar. Então, não me omitir não vai fazer com que a política aconteça. Outro exemplo, nós ficamos quase 20 anos sem deputado estadual e federal porque a população dizia que ninguém prestava. Os deputados foram eleitos por outras regiões. Então hoje, quando nós temos 2 deputados estaduais para me referir, isso é importante, nós temos a quem cobrar, eleito por aqui. Agora, quando eu não tenho representação, que moral eu tenho, mesmo que a gente fale em democracia, que uma região não pode ser discriminada, mas que moral eu tenho para cobrar do governador, do governo federal, uma obra que nem elegemos os deputados daqui. Então nós precisamos de representação, de participação política sempre. Conversar e estar com Maciel é muito bom e prazeroso, até porque ele é uma pessoa tão inteligente, tão sábia, fala e se explica tão bem, e o tempo passa e a gente não vê. E por isso eu te convido a semana que vem estar aqui conosco para continuar com essa conversa muito interessante e inteligente com José Eugênio Brizola Maciel.